Portistas, sejam muito bem-vindos. Este é o vosso espaço, onde se sente, onde se sofre, onde se vive o clube como ele deve ser vivido. Aqui, não há tempo para rodeios. O que temos para partilhar hoje é sério, é forte e vai mexer contigo. Se és daqueles que sente bater do coração a cada jogo, que não vira costas nem nas fases mais difíceis, então já sabes. Subscreve agora, ativa as notificações e carimba o teu apoio com um like. Porque o que se segue é demasiado importante para ser ignorado. Hoje, temos 3 acontecimentos que se cruzam de forma inquietante. 3 peças que, colocadas lado a lado, expõem uma realidade que muitos ainda não viram. Enquanto as atenções estavam voltadas para o resultado de domingo, nos bastidores começaram a surgir sinais que não podem passar despercebidos. Desde decisões internas que estão a dividir opiniões, até mensagens enigmáticas vindas de figuras próximas ao clube. O que está a acontecer, afinal? Está o Porto à beira de uma nova viragem interna? Ou estamos apenas a testemunhar as primeiras fissuras de algo maior? Fica atento, porque a seguir vais descobrir que há muito mais por trás do que parece. E quando chegares à última notícia, vais perceber que nada disto é por acaso. Comenta já a tua opinião. Participa no debate. Isto não é apenas sobre futebol. Isto é sobre identidade. É sobre o Porto. Francisco Conceição está prestes a regressar, mas talvez só de passagem. A Juventus já tomou uma decisão clara: não avançar para a compra definitiva do internacional português. E agora, os olhos da Premier League estão postos nele. Sim, ouviste bem. Vários clubes ingleses já manifestaram interesse em contratar Chico Conceição, e o Porto pode estar prestes a perder um dos seus maiores talentos, antes mesmo de o recuperar. É um daqueles casos que deixa os adeptos divididos. Por um lado, a emoção de ver um filho da casa de volta. Por outro, o receio de o ver partir para um campeonato onde só vão os grandes. Mas a pergunta que se impõe é: será que Francisco Conceição ainda quer voltar? Martin Anselmi até podia receber um reforço de luxo para o Mundial de Clubes, mas tudo indica que será por pouco tempo. Mesmo com a janela extraordinária entre o 1º e o 10º dia de junho, os bastidores já fervem. A decisão está por dias e o cenário mais provável é uma venda rápida. E se for para a Inglaterra, a dor pode ser ainda maior. Mas se pensavas que esta notícia ia ser o centro de toda a polémica, prepara-te. Porque as críticas internas estão a explodir e Manuel José não teve papas na língua. Após a humilhante derrota por 4-1 frente ao Benfica, o histórico treinador apontou o dedo à direção. Quem devia ir para estágio era a direção, não os jogadores. Palavras duras. Muito duras. E que caíram como uma bomba no universo azul e branco. Mas ainda há mais. No meio deste fogo cruzado, José Fernando Rio, ex-candidato à presidência, veio a público com um discurso devastador. A culpa da derrota é de todos, mas o presidente tem de ser o principal responsável. E o que era um ambiente de reconstrução começa a transformar-se num campo minado. Será que André Vilas-Boas ainda tem o balneário do seu lado? Francisco Conceição vai mesmo sair antes de voltar a brilhar no Dragão? E o nome de Martin Anselmi ainda é sinónimo de futuro? Ou começa a parecer promessa adiada? Tudo isso começa agora a desenhar-se. E agora, se achavas que já tinhas ouvido o pior, respira fundo. Porque a tensão no seio do clube não parou por aqui. Após a goleada sofrida no Dragão frente ao Benfica, por 4-1, o ambiente tornou-se insustentável, e a gestão de André Vilas-Boas está a ser questionada como nunca. A começar pelas palavras de Manuel José, que não se limitou a dar a sua opinião. Foi direto, sem filtros. Este é o pior Porto de que me lembro em 64 anos de futebol. Um murro na mesa que ecoou entre adeptos, ex-dirigentes e figuras do futebol português. Mas não ficou por aí. O treinador veterano voltou a atacar a direção liderada por Vilas-Boas com uma frase que já está a incendiar as redes sociais. O estágio devia ser para a direção, não para os jogadores. Isto depois do castigo imposto ao plantel, que viu o estágio ser prolongado, obrigando os jogadores a permanecerem longe das famílias após a derrota no Clássico. Uma decisão polémica. Uma decisão que muitos veem como precipitada e, acima de tudo, injusta. Só que o momento mais duro estava por vir. José Fernando Rio, que apoiou Pinto da Costa nas últimas eleições, lançou acusações ainda mais graves. O ex-candidato não poupou críticas a Vilas-Boas e ao projeto técnico atual, afirmando sem rodeios. Se Anselmi não receber um plantel competitivo, a época que vem será outro falhanço. E há mais. Considerou que, com esta goleada frente ao Benfica, Martin Anselmi perdeu o estado de graça. Um alerta direto ao presidente. Ou apoia o treinador com reforços, ou arrisca-se a perder também o balneário. A confiança, diz-se, está por um fio. E a aposta em Anselmi pode tornar-se uma sombra em vez de um pilar. E mais,
Francisco Conceição foi emprestado porque a administração não quis que ficasse. E os negócios de Galeno e Nico Gonzalez, apesar de justificáveis, não foram compensados com qualidade à altura. A pergunta agora é: será que André Vilas-Boas vai conseguir reagir a tempo? Ou estará o clube a caminhar para um novo ciclo de turbulência? E há uma terceira reviravolta que vai deixar-te ainda mais boquiaberto. E tu, portista, o que pensas disto tudo? E se o nome de Francisco Conceição já tinha causado ondas, o que vem a seguir promete ser ainda mais explosivo. Porque agora, o foco volta-se diretamente para o coração do clube e para quem lidera a nova era. Depois da humilhante derrota no Clássico, a contestação não ficou apenas dentro das quatro linhas. Ela saltou cá para fora. Veio com força. E não veio só da bancada. Veio de nomes grandes. De vozes pesadas. De quem já sentiu o peso do símbolo ao peito e não se cala com o que está a acontecer. Manuel José não poupou palavras. Chamou a este o pior Porto de que se lembra. Disse que esta equipa não honra o passado. Que os jogadores não deveriam estar em estágio, mas sim a direção. E a frase que ecoa até agora? Que parece que se está a negociar gado, quando se fala de transferências. E como se isso já não fosse um sinal de alarme, a próxima bomba vem do interior do universo azul e branco. José Fernando Rio, antigo candidato à presidência e apoiante histórico de Pinto da Costa, não teve dúvidas em apontar responsabilidades diretas ao novo líder. Disse, de forma clara, que André Vilas-Boas não pode sacudir a água do capote. A linha entre confiança e desconfiança em Martín Anselmi está por um fio. O estado de graça acabou. A estrutura treme. E se não houver um plano sólido de reforço e reestruturação imediata, a próxima temporada pode ser ainda pior. Mas não ficamos por aqui. O ex-candidato deixou mais um alerta que está a fazer eco nos bastidores. Se Anselmi não for apoiado com reforços à altura, esta aposta pode ter sido uma perda de tempo. Já é o segundo treinador em poucos meses. Se houver mais uma mudança, será o terceiro. E com isso, a instabilidade ameaça afundar o projeto. E ainda mais preocupante, as críticas a Vilas-Boas sobem de tom. A sua decisão de prolongar o estágio foi classificada como contraproducente. Um erro que pode custar caro. Um erro que pode gerar uma cisão entre direção e balneário. E se perder o grupo, perde-se tudo. Afinal, a culpa da derrota no Clássico é mesmo só dos jogadores? Ou está-se a tentar desviar a atenção do que realmente importa? Com Galeno e Nico Gonzalez já vendidos, com reforços jovens que ainda não convenceram e com peças fundamentais a sair uma atrás da outra, o cenário fica cada vez mais inquietante. E agora, o que resta saber é isto. Será que Vilas-Boas vai mesmo conseguir manter Anselmi no comando, restaurar a confiança da massa adepta e construir um plantel digno do nome Porto? Ou estaremos perante o início de um novo ciclo, sem rumo, sem identidade e com o fantasma do passado a pairar sobre cada decisão? O tempo está a contar. A pressão é total. E os olhos de toda a nação portista estão cravados no que vai acontecer nos próximos passos. Porque este pode ser o momento que define o futuro. Para o bem ou para um colapso ainda maior.